Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Sport decepcionou, perdeu e perdeu de uma forma vergonhosa. E não vergonhosa porque perdeu para o Retrô, não vergonhosa porque jogou mal, nada disso, mas vergonhosa porque a postura do time foi uma postura extremamente desorganizada, né? Foi um time que realmente não conseguiu organizar os seus setores ali, sentiu demais a falta do Mikael e do Gustavo. Eu vou estar falando para frente um pouquinho sobre o Mikael e sobre o Gustavo, que fizeram muita falta realmente, mas não justifica. O técnico Gustavo Florentin, ele entrou para esse jogo sem um centroavante, e a gente sabe que o sistema que o Gustavo Florentin ele adota necessita de mais de um centroavante. Porém, esse jogo que ele conseguiu, o que mostra é que ele não se preparou realmente para um sistema ofensivo sem um centroavante. Ele acabou que ele entrou com jogadores de ponta, tentou ali colocar o Juba, jogando ali um pouco mais avançado. Esse, por sinal, foi o melhor jogador do Sport, mas o Sport não conseguiu fluir no primeiro tempo, né? O Retrô, ele conseguiu realmente dominar o Sport no meio campo. O Nicolas Watson, na minha visão, ele não conseguia criar jogadas, deixava o Ítalo muito sobrecarregado e deixava um buraco muito grande no meio campo do Sport. E não deu outra, o Renato, que para mim foi o melhor jogador da partida, fez um jogo gigante, fez um golaço, um chute no meio campo ali, onde realmente na posição era para estar o Nicolas Watson, acabou que sobrecarregou ali entre a ponta e o meio o Ítalo. O Sport leva um gol logo no início do jogo, começa perdendo um golaço, por sinal, por 1-0. Dentro da partida, o Denner também fazia uma partida horrível. Esse foi o pior jogador da partida. Esse jogador ele não conseguiu criar jogadas, ele não conseguiu fortalecer o sistema ofensivo do Sport, fazendo com que o Sport ele não criasse jogadas, ele não finalizasse. Foi um jogador nulo, né? E ele deveria ter saído no primeiro tempo, mas o Gustavo Florentin fez a substituição, mas não tirou o Denner. Tirou o Nicolas Watson. E esse jogador não conseguiu realmente render, né? Essa substituição não conseguiu render. A verdade é que, por mais que o Nicolas Watson tivesse ruim no jogo, mas ele deveria ter tirado o Denner. Ele não tirou o Denner, ele manteve o Denner e o Sport continuou sem criação, sem ofensividade. No segundo tempo, ele colocou ali o Alanzinho para jogar. O Alanzinho entrou ali e tentou criar algumas jogadas, mas jogou muito avançado. O Sport precisava de um jogador que conseguisse realmente ali pegar a bola e realmente levar para os pontas, levar ali para o meio campo, né? Buscar ali no campo de defesa, ou seja, um jogador, um garçom na realidade, que pudesse fazer aquele papel que, por mais que o Gustavo caísse muito pelas pontas, mas ele fazia em muitos momentos essa função. E aí é onde entra a primeira informação sobre o Gustavo. O Gustavo ele faz muita falta nesse time do Sport e quebrou toda a objeção das pessoas que falavam que o Sport não precisaria repor essa função. O Sport precisa muito repor este meio campo. Claro, não vai encontrar um jogador com as características que o Gustavo tem. É muito difícil encontrar um jogador como esse, tanto que os times da Europa, os times de fora, vêm buscar isso aqui quando realmente aparece um jogador. Mas o Gustavo era esse jogador que ele criava opções, né? Ele buscava ali criar opções, ele fechava os espaços ali abertos ali e conseguia ajudar o time ofensivamente muito bem. Então o Sport vai precisar disso, porque como eu falei, o Denner, ele não é esse jogador. O Alanzinho, por mais que se esforce, ele também não é esse jogador. Então o Sport ele precisa urgentemente repor essa posição. Outro problema, e a gente entra no lado do Mikael, né? Muitas bolas jogadas na área, o Sport não tem um centroavante, então o Sport precisa preparar o mais rápido possível o Javier Parragués, né? Porque esse jogador, ele realmente foi contratado para substituir o Mikael. E por mais que ele não seja o goleador que o Mikael ele era, ele vai ocupar aquele espaço ali. O sistema do Florentin, ele é muito compactado para um centroavante. Então, se ele joga sem essa função, o time meio que fica perdido, fica buscando a todo momento aí esse jogador, essa posição
e não encontra. Claro, dentro desse jogo não tinha o que se fazer. Não tinha um jogador para essa posição. Mesmo assim, o Sport precisa se preparar para os próximos jogos. Ele precisa ter outro jogador, outro centroavante. Então, o Sport precisa realmente repor esses dois jogadores que saíram do seu elenco. Ele precisa de mais um centroavante, ele precisa de um meia de referência. Então, ele vai ter que gastar uma grana para trazer esses jogadores. Não tem outro caminho que possa ser seguido que não seja esse. Então, o Sport, ele precisa urgentemente repor. Falar do Retrô, o Retrô fez uma baita partida. Tudo isso que eu falei não pode tirar o mérito do Retrô, que fez uma boa partida, mas a gente sabe, se tivesse um jogador de meia, se tivesse um centroavante, talvez a história teria sido diferente. O Retrô poderia ganhar também do mesmo jeito, mas talvez a história teria sido diferente. Então o Sport precisa entrar no mercado urgentemente para repor essas posições, né? Porque senão fica muito complicado. Que bom que tem um pernambucano, que bom que está no início da temporada, porque é o momento de errar. O momento de errar é agora do Sport. Agora é o momento que ele pode errar e ele precisa buscar opções. Senão vai ser uma temporada muito, mas muito complicada para o Sport Recife. Mas eu quero ver tua opinião. O que é que você acha? Você acha que, como eu, o Sport precisa urgentemente buscar a reposição dessas peças? Comenta aqui, você acha que não, que realmente tem que ter paciência? Pode discordar, não tem problema. Comenta aqui que eu quero ver a tua opinião. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo. Amanhã de manhã tem nota, vou dar a nota de todos os jogadores, então fica ligado no quadro Que Nota o Luna Dá amanhã às 10 horas da manhã, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.